Lula afunda o Brasil na economia e na política. As notícias depois do G20 já chegaram nos jornais internacionais. Há dias, jornais vêm noticiando como o fiscal do Brasil perdeu o controle e que as políticas do Lula de se juntar àquelas famosas ditaduras não está dando certo e está sendo visto pelo investidor internacional como um péssimo negócio. Eu sou o professor Silvia Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e nesse vídeo nós vamos abordar esse assunto e outros. Vamos entender um pouco do geral, o que está acontecendo e como isso vai afetar a economia, a sua empresa e você. Vamos juntos. A Folha do Estado noticiou aquilo que todo mundo já viu, que saiu no Wall Street Journal. Brasil vive declínio da economia e da democracia. Isso aqui é o mais importante, da democracia. Depois eu vou fazer um vídeo como o STF também está ajudando não só a destruir a democracia, como a economia no país. Eu tive conversando até com uns amigos meus, eu não consigo explicar para um estrangeiro o que acontece no Brasil. Cada vez que eu comento sobre uma notícia, que eu comento sobre um fato, a cara de espanto que eles fazem é algo absurdo. Então tá aqui. A notícia continua. Em uma longa publicação, Wall Street Journal, o articulista Maria Anastasia analisou políticas do presidente e alertou sobre os riscos que elas podem trazer ao Brasil. Alertou sobre os riscos que podem trazer ao Brasil? Não, os riscos já são eminentes. O problema já está instalado e ele está piorando. Essa é a verdade. Lembra que as pessoas falaram que o dólar ia estar bem, que raramente ia passar de 4, ia passar de 5, que teríamos dólar a 3,50? Exato, esse fato chegou a virar um meme. Hoje, depois da desastrosa colocação do Haddad sobre o que ele ainda vai falar, porque eu estou gravando esse vídeo antes da apresentação dele, o dólar já tinha passado de 5,90 a última vez que eu vi. Essa ideia de querer isentar até 5 mil um imposto de renda virou um caos. A bolsa despencou e o dólar disparou. É exatamente isso que está acontecendo. A equipe econômica do governo está simplesmente perdida, não sabe o que faz. Ela vai anunciar corte de gastos e isenção de impostos. É uma bizonhice um negócio desse. Na Exame já saiu que o Morgan Stanley rebaixa ações do Brasil e alerta sobre o sufoco fiscal. Inclusive, eu fiz até um vídeo sobre isso. Era interessante lá você dar uma olhada, que eu destaco bem toda essa reportagem aqui, dizendo cada detalhe do que ela vem explicando e do que ela vem falando. Então, se você se interessa por esse assunto, quer entender por que os bancos estrangeiros estão tirando as reservas do Brasil, inclusive houve o maior saque de dólar esse ano na Bolsa, inclusive eu explico lá no vídeo e mostro, era interessante você dar uma olhada. Mas vamos continuar. Como eu disse, o fato de hoje é esse aqui. É simplesmente, tá aqui no Twitter da Presidência da República. Pronunciamento à nação, Brasil mais forte, governo eficiente, país mais justo. Vazou o que foi gravado. Todo mundo já sabe que vai haver um plano para isenção de salários até 5 mil. Eu acho isso positivo, eu não acho errado não, até porque enquanto menos imposto, melhor. Porém, o governo com déficit, que já passou de 140 bilhões, se ele isentar até 5 mil, ele cria mais um rombo fiscal de 43 bilhões. E como é que ele vai suprir isso? Ele vai aumentar imposto até não acabar mais. Corte, o governo não faz. Qual foi o reflexo direto na economia? Tá lá, juros futuros e dólares nas máximas do ano. Para 29 já passou de 13 para 31 também e dólar já bateu 5,89, coisa de profissional. O Renato, quando fez esse post aqui, foi antecipado ao que foi o fechamento do mercado, porque os juros já passaram de 13 e muito e o dólar já passou de 5,90. E isso é uma notícia comum na internet, já está todo mundo falando. Lula destrói a economia brasileira e dólar chega a 5,90. Olha, eu vou dizer uma coisa, o problema não é o dólar a 5,90 não. O problema é a destruição que está sendo feita. O dólar 5,90 eu ainda acho que está pouco, porque o que vai vir é muito pior o que está à frente. Foi prometido um arcabouço fiscal que não funciona, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, mostrando que o arcabouço fiscal virou pó, ninguém mais tem controle de nada, a equipe do governo bate cabeça e o Lula se finge de tonto, achando que está governando um país. Depois do G20, aquela papagaiada que foi feita
com relação àquela tentativa da Polícia Federal de mostrar que havia um golpe para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus, matar o Alckmin, vulgo picolé de chuchu, um político que não fede e não cheira. Será que alguém tem alguma coisa contra o Alckmin? É claro que não, ele é um zero à esquerda hoje, ele não vale nada. Então ficou feio. O Lula tentou no G20 fazer uma arruaça, a Janja estragou tudo e o Brasil virou chacota internacional. Essa é a verdade. O que aconteceu? Os olhos do mundo viraram para o Brasil e começaram a perceber que o Brasil quebrou. Essa é a realidade. Eu fiz até um vídeo mostrando como o governo está completamente desorientado. Isso aqui é uma continuação daquele vídeo. Obviamente, eu não poderia deixar passar esse meme que o Fonseca fez, né? Eu gosto muito dele, ele tem umas sacadas muito boas, fala muito bem sobre o mercado e tá lá, país quebrando, dólar 5,94, inflação disparando, juros indo para 14 ao ano e ninguém liga. E o que a Globo faz? Tá lá a dancinha como se tudo tivesse uma maravilha. Em breve teremos fatalmente aqueles anúncios de política, lembra aqueles anúncios quando você tem eleição, que o mundo é maravilhoso, que o Brasil está fantástico, que está tudo legal? É isso aí, é o país das maravilhas. E como eu disse que o governo é uma bagunça, onde ninguém se entende, na realidade o que eu percebo é que ali é um compadrio entre amigos. Então vamos tentar botar algum no bolso, vamos participar daquela licitação gostosa, desviar o que a gente puder, e o resto a gente vê depois. E tá lá o Lauro Jardim dizendo: Haddad vai a Lula para tentar adiar o anúncio de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Ou seja, ninguém se entende, virou bagunça, o cara marca uma rede nacional, depois quer mudar, viu a confusão que deu. Ou seja, não tem planejamento, ninguém pensou no que podia dar, queriam só fazer um anúncio político. Que é o que? Olha, nós cumprimos a meta de campanha, vamos isentar o assalariado até 5 mil. Sim, sabe o que vai acontecer com esse assalariado? A inflação vai disparar, o dólar vai disparar, como já está disparando, 5 mil daqui a pouco vai virar salário mínimo. Essa é a realidade. Vê lá na Venezuela o que aconteceu. Não adianta nada, não importa o quanto você ganha se você perdeu o poder de compra. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar daquele pessoal da esquerda limpinha, aquele pessoal que apoiou o Lula, disse que o Lula era democrata, que assinou aquela cartinha da democracia. Lembra da cartinha da democracia? Foi esse pessoal que elegeu o Lula. Então agora, tá ali o Meirelles. Lembra? Boa sorte. Quando ele começou a perceber que o governo é simplesmente um bando, que todo mundo quer roubar, lembra quando ele fez o Boa Sorte? Tá aí, tá virando meme. É óbvio, vai surgir um monte de meme essa semana. Já teve aquela onda do meme do Tachad. Agora vamos ter nova onda, porque o Brasil perdeu o controle. Como se não bastasse Wall Street falando para rebaixar a nota do Brasil, como se não bastasse o Morgan Stanley rebaixando as notas do Brasil, tá aí, o JP Morgan diz que Brasil vive eterno dia da marmota e rebaixa a recomendação para a ação do país. Ao mesmo tempo, analista do banco americano preferem dar benefício da dúvida ao México e elevam recomendação para o mercado acionário mexicano. Sabe o que significa isso? Vai ter mais saída de dinheiro do Brasil e agora está sendo indicado aonde? Para ir para o México. Ali do lado. Você acha que depois que o JP Morgan fala um negócio desse, o investidor estrangeiro vai colocar dinheiro no Brasil? É claro que não. E não havendo investimento, o que acontece? Não tem investimento, não tem criação de emprego, não tem negócio, não tem comércio e a economia despenca. E é como eu digo, para você que é pequeno empresário, tem que prestar atenção nisso, é na tendência da economia. Você não pode ficar só com umas manchetezinhas, você tem que parar, tirar um tempo e o quê? Entender o que está acontecendo na economia, porque isso afeta o seu bolso. E como eu tinha dito antes, tá aí, o Estadão anunciou antes de todo mundo, ou seja, há 4 horas atrás, há 8 horas antes do pronunciamento do Haddad, já saiu lá, pacote de corte de gasto. Haddad deve anunciar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Dólar dispara e bate 5,90. Haddad deve anunciar isenção e dólar dispara. O que está acontecendo? Nenhuma informação que precisava ser sigilosa o governo consegue manter.
A equipe econômica não consegue estruturar nada, não consegue segurar nem os seus comandados. Você acha que vamos lá, você é dono de uma empresa, você tem que ser o quê? Um líder. Você tem que comandar seus funcionários, seus agregados, seja lá o que for, sua equipe, seu time, tem que estar sob o seu comando. Porque senão o que acontece? Vira uma bagunça. E o Haddad, será que ele é líder? Será que ele consegue controlar a equipe dele? Pelo visto, não. Aí eu pergunto a você, se na sua empresa você não conseguir controlar seus funcionários, o que vai acontecer com o seu negócio? Vai desmoronar, vai dar ruim. E o que está acontecendo com a economia do Brasil? É óbvio, nós temos um banana lá gerindo a economia. A pasta mais importante do Brasil está sendo gerida por quê? Por um banana que abaixa a cabeça para tudo que o Lula fala. Desde quando o Lula entende de economia? Desde quando agora não quero nem adjetivar, mas desde quando o nosso presidente consegue gerir alguma coisa? Vídeo o que aconteceu nos governos anteriores do PT. E até hoje eu não entendo por que o pessoal foi lá e votou nele de novo. É um absurdo. Você achou o quê? Que o filme ia ser diferente? Que o resultado ia ser diferente? É claro que não, só que dessa vez está tudo muito mais rápido, porque a economia está cada vez mais célere. Essa mudança de informação está atingindo cada vez mais e o governo perdeu o controle. Por isso que hoje está lá o STF fazendo julgamento para regular as redes, para tentar controlar a informação. Nós estamos vivendo numa ditadura ou não? Para mim, sim. E como eu tinha falado mais anteriormente, está aí o Sérgio Machado, que é ótimo vocês seguirem ele também, é um grande no mercado, entende muito sobre economia, entende muito sobre o mercado e ele dá muito pitaco aqui na conta dele. São divertidos, mas com fundo de realidade. Aqui ele fala, lá vamos nós na isenção do imposto de renda, gera uma perda de 43 bi. Um mês para achar 70 bi de economia e vai embora mais da metade numa palancada. O que ele quis dizer aqui com isso? Olha, nós já ultrapassamos de 70 bi de furo de caixa. Falta um mês para fechar o ano fiscal. O governo prometeu 0 para esse ano o déficit fiscal. E ele já tem mais de 70. Nas minhas contas já passaram de 100. E ele vai, numa canetada, aumentar o déficit em mais 43. Você acredita realmente que o arcabouço fiscal existe? Você acha que essa equipe econômica tem condições de controlar alguma coisa? De gerir expectativa de melhora para a economia? É claro que não. O governo vive disso aqui, ó. Tá ele lá, a Globo News noticiando o discurso do Lula, preocupado porque 4 milhões de famílias não têm banheiro. Olha, me desculpa. O marco do saneamento fiscal já foi aprovado há muito tempo. O PT foi o primeiro a querer boicotar. O Lula foi o primeiro a querer botar leis para impedir que o marco regulatório fosse colocado para que empresas privadas possam fornecer 4 milhões de banheiro. Pelo amor de Deus, nós temos no Brasil para mais de 40 milhões de pessoas precisando de saneamento básico. E ele ainda vem com essa lorotinha de dizendo que não vamos gastar esse dinheiro porque isso não é gasto, isso é investimento. Ora, pelo amor de Deus, já teve até um vídeo que eu falei que o governo faz o quê? Ele começa a classificar tudo como despesa parafiscal. Aquela despesa que não conta para o arcabouço fiscal. É como se fosse o seguinte, ó, eu paguei, mas finge que eu não paguei. Finge que não tem saldo devedor. Por isso que muita gente fala que o déficit é 70 bi, eu já conto para mais de 120. Porque se você for juntar com as despesas parafiscais, ele ultrapassa, eu acho que já de 140. E o que acontece com isso? Ora, se você não tem o dinheiro e paga a conta, você fez duas coisas. Ou você contraiu dívida, ou você imprimiu dinheiro. Todos dois geram inflação. E o que está acontecendo? A inflação subindo. E com essa pancada do dólar, vai subir mais ainda. Ou seja, é o descontrole total na economia. E por que eu digo que o governo vive de política? Ele não vive para o bem da população. Está aqui. Pesquisa Lula chega à metade do mandato com a aprovação em baixa. Olha, veja, pessoal esquerdista, que sempre bota as pesquisas para cima. Então o que o governo está fazendo? Vamos criar populismo, vamos criar imagem boa, mesmo que a gente destrua a economia. Porque o Lula está percebendo que não vai ser reeleito, que o governo acabou. Essa é a realidade. Eu já fiz um vídeo sobre isso, dizendo como o governo acabou.
Não existe mais governo. O que tem é um pessoal tentando se manter no poder a qualquer custo. E a dobradinha está lá, PT, STF. Por isso que o STF está fazendo um monte de desmando. Inclusive eu vou fazer um vídeo amanhã sobre isso. Vou destrinchar bem o que está acontecendo no STF e como ele está destruindo, junto com Lula, junto com a equipe econômica, também a economia brasileira, está afugentando tudo quanto é investidor. O Dino lá, numa canetada, diz que a concessionária não pode aumentar o preço. Ou seja, você privatiza um determinado negócio e o Dino, numa canetada, diz, não, você não pode aumentar o preço, não, você tem que usar o preço antigo. Quem vai querer investir nesse país dessa maneira? O cara faz um plano de negócios, monta toda uma estrutura para poder investir no país. Aí ele investe. Depois que ele investe, vem lá um juiz do STF numa canetada e diz o seguinte, não, sabe aquele negócio todo que você fez? Sabe aquele planejamento todo que você fez com o teu custo? Joga no lixo, eu quero que você cobre tal valor. Qual empresa vai vir com isso? E se você tem uma empresa, não fez seu plano de negócio, é importante fazer. Eu fiz um vídeo sobre isso, onde eu faço passo a passo com você um pequeno plano de negócio para você ir tocando, melhorando e ajeitando a sua empresa, o que eu acho muito importante, porque querendo ou não, 80%, 70% da economia do país somos nós, pequenos empresários, e nós temos que nos ajudar e entender que é o governo contra a gente. Essa é a realidade hoje. E por que eu digo mais uma vez que a equipe econômica virou bagunça? Está aqui no Estadão, o editorial chega de paliativos fiscais. Bloqueios bilionários do orçamento não resolve o problema estrutural do país, que deve promover um ajuste rigoroso dos gastos públicos, como fez agora a superavitária Argentina. Exato! Por isso que eu digo que o país não vai dar certo, que a tendência é ruim, porque o governo não quer cortar gasto, ele só quer aumentar imposto. Diferente do Milei, que fez um ajuste duro, um ajuste pesado. Mas você sabe qual é a previsão de crescimento da Argentina para o ano que vem? 8,5%. Eu vou fazer até um vídeo mostrando a diferença do governo Lula para o governo Milei nessa área econômica e o que está gerando de negócio para a economia. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando o Milei lá junto com o Trump em Mar-a-Lago, fazendo negócio, fazendo network, mostrando que a Argentina mudou. Inclusive, Donald Trump elogiou, falando, eu estou vendo o que você está fazendo na Argentina, e é muito bom. Está arriscado, todo o dinheiro que viria para o Brasil para investimento acabe na Argentina no que vem. E corroborando com tudo que eu falei, a Veja botou lá, portal de transparência do governo tem falha de mais de 8 bilhões. Incoerência entre os dados listados no portal e valores verdadeiros coloca em dúvida a plataforma de informações oficiais do governo. Ou seja, aqui a gente vê o seguinte, acharam 8 bilhões. Agora, quanto mais não tem escondido e perdido? Será que o déficit é só realmente 70 bilhões? Só aqui é mais de 10% do déficit. Você na sua empresa, se você errar lá em 10, 15%, o que acontece com o teu orçamento no final? Você quebra, amigo. Você começa a vender produto com prejuízo se você erra no seu orçamento, no seu custo em mais de 10%. E o governo, o que ele faz quando ele erra? Deixa para lá, cara, aumenta o imposto, o povo que pague. Essa é a diferença, por isso que eu digo, esse governo acabou. Essa é a realidade. E tá tão pesada a coisa que a Veja, que também defende o governo, que é com viés esquerda, diz o seguinte, sob Lula, desmatamento da Amazônia é o pior em 15 anos. Não é o governo que vive para a ecologia? O governo que vive para a ecologia foi lá e aumentou o imposto sobre painel solar. O governo que vive para a energia foi lá e começou a tarifar o aumento de tarifa para carro elétrico, aumentou para 18% e vai chegar a 35%. Será que esse governo pensa realmente no povo, pensa realmente na ecologia ou só quer dinheiro no bolso? E o Metrópole falando, outro de viés de esquerda, Bolsa Brasileira tem um pior desempenho desde 2015. Olha, o Ibovespa registrou queda de 21% no início de 2024. Então, olha só, esse ano a Bovespa está com prejuízo de 21%, é o que diz o Metrópole. Imagina o que não vai acontecer no que vem. Imagina a economia piorando. Você acredita que realmente algum investidor vai trazer dinheiro para o Brasil? Aí eu pergunto, vamos lá. Se você tem uma empresa, você tem um negócio e quer expandir o seu negócio, você expandiria para o Brasil? Ou você expandiria para o México, ou você expandiria para a Argentina, ou você expandiria para o Canadá? E eu estou te falando, você como investidor americano, sua empresa nos Estados Unidos, você vai expandir, você vai vir para o Brasil? Desculpa, só se você for louco,
ou muito mal informado. E eu sei que essas empresas, elas fazem o quê? Elas contratam consultoria antes de vir. Eu trabalho para alguma delas e dou essas informações. Sabe o que aconteceu? Está todo mundo cancelando os investimentos no Brasil. Vocês vão ver que ano que vem a piora vai ser muito grande. E, obviamente, se você tem um governo descontrolado, que emite moeda torta e à direita, o que aconteceu? Está aí, editorial do Estadão, cheiro de inflação no ar. Expectativa piora rapidamente, fica cada vez mais próxima de se tornar um fato consumado. Não está mais próximo não, o fato já consumou. Porque na hora que você imprime o dinheiro, na hora que você cria um monte de déficit, o que aumenta? Você infla a base monetária. Você inflou a base monetária, qual é o reflexo disso na economia? Aumento de preço. E o aumento de preço vai ser generalizado. O que já aconteceu? Não teve aumento do preço da carne? Aí o governo Lula botou lá na manchete, não, isso é por culpa das alterações climáticas. Não, a culpa é impressão de moeda, é déficit fiscal. E por que chega primeiro nos alimentos? Porque o ciclo alimentar é mais rápido. Entre você plantar, colher, vender e você se alimentar e começar um novo ciclo, é muito mais rápido. Por que demora a chegar no preço do carro, no preço da geladeira, no preço do fogão? Porque o ciclo de venda, o ciclo de consumo desses produtos é muito mais longo, tanto que eles são chamados o quê? Bens duráveis. Então, os bens duráveis demoram um pouco mais até aquele reflexo do aumento de preço. Mas aquilo que é consumido rapidamente, como você vai ver em sabonete, em material de limpeza, em alimento, isso tudo vai ter o preço aumentado de forma rápida. E como eu tinha dito, o que está acontecendo? O Brasil tem saída recorde de dólar pela via financeira até outubro, a maior desde 1982. Ou seja, é a maior retirada de dinheiro do país. Saldo líquido negativo de 56 bilhões acumulado no ano pelos dados do Banco Central. Você realmente acredita que ano que vem a economia vai ser boa? A economia vai melhorar? Está todo mundo tirando dinheiro do país. E não é só o estrangeiro, não. Vou dar uma notícia. O brasileiro está levando dinheiro para fora. É óbvio, ninguém confia nesse país. Nós estamos pior do que país em guerra. Está lá, no Estadão, só países em guerra têm déficit tão alto quanto o Brasil. Descobriram a roda, inventaram a pólvora, nada, está todo mundo vendo. Eu estou falando isso aqui há meses no canal, mostrando vídeos, mostrando informações, dando dados para você entender que a economia está ruim. E por que eu faço isso? Para você que é empresário, para você que é pequeno empresário, principalmente, entender o que vai acontecer. Porque lá na consultoria a gente informa muito isso. E o que a gente menos tem lá são pequenos empresários, empresários médios, porque eles acham que uma consultoria é cara. E não é. Olha, se você acha caro ter a notícia, ter a informação, você não sabe o quanto é custoso não tê-la. Se ter ciência, se ter conhecimento você acha caro, imagina a ignorância, o prejuízo quanto ela não te dá. E o meu maior medo está aqui. Empresários sugerem a Lula pacote para conter inflação de alimentos. Gente do céu, isso me dá arrepio. Vai voltar o quê? Controle de preços? Quando deu certo o controle de preço? Toda vez que você controla preço, falta produto. Porque é óbvio, se o governo diz que você só pode vender um produto a 10, se você não conseguir fabricar ele por R$ 9,99, você não vai vender ele a 10. Por quê? Porque senão você vai tomar prejuízo. Óbvio. E quando o seu custo ultrapassar de 10, o que você faz? Você para de produzir, porque você não pode vender a mais do que isso. Então, toda vez que houve no Brasil plano econômico com tabelamento de preço, o que aconteceu? Falta de produto. E não foi só no Brasil, não. Recentemente, o que aquele governo esquerdista da Argentina fez? Várias vezes isso, tentando controlar a inflação. O que controla a inflação, o que controla preço é eficiência governamental fiscal. Aí sim, ele segura a inflação. Vide lá o Milei, o que fez? Tirou a taxa de inflação de 25% para 2,5%, 2,4%, a última que deu. Olha só, simplesmente fazendo o quê? Controle. Foi ríspido? Foi duro? Sim, mas agora eles vão começar a colher a bonança. E a gente está fazendo exatamente o caminho ao contrário, a gente está indo para o fundo do buraco, enquanto a Argentina está saindo dele. Então, essa ideia de controle de preço, pelo amor de Deus, se isso sair, aí sim é o fim da economia no Brasil. E o resultado do desastre da equipe econômica
Já se vê aqui, ó. Está lá na Folha de São Paulo. A cada 10 novas lojas, 6 fecham as portas no Brasil. Será por que cada 10 lojas, 6 fecham? Será que a culpa é sua, você que é pequeno empresário? Ou é do governo que aumenta a taxação cada vez mais? É ineficiência, a inflação, o custo aumenta, você não consegue se planejar. Então, além de você ter um plano de negócio que é importante, você precisa ter o quê? Informação, saber para onde está indo a economia, para que você não abra loja, não abra negócio e gaste seu dinheiro à toa. Pare antes, faça uma consultoria, dê uma olhada no mercado. Olha, e não precisa ser pago. Se você parar aqui no YouTube, existem várias pessoas falando sobre economia, falando sobre o mercado. Muitos vão falar sobre a área da sua atuação. Uns falam sobre o mercado financeiro, outros falam sobre o mercado de alimentação, outros falam sobre o mercado de bens duráveis. Então, daquilo que for o seu negócio, procura seguir essas pessoas. Procure entender. Você não tem dinheiro para pagar uma consultoria, mas pelo menos se informe. Aprenda. Conhecimento dá lucro, ou no mínimo, evita um prejuízo. Corroborando com tudo, o FMI está lá. Estima que a dívida pública do Brasil, com proporção ao PIB, avance de 83 no final de 2002, no último ano do ex-presidente Jair Bolsonaro, para 94 em 2026, que encerra o mandato Lula. Ou seja, essa informação já chegou no mundo corporativo internacional. Quem olha esse tipo de informação, quem olha esse tipo de dado, um aumento da dívida pública em 11% em um governo, é um fato inédito, é absurdo, mostra o descontrole total da economia. E como eu já disse em vídeos anteriores que o governo é fraco, ele só se sustenta pagando, ele precisa pagar as pessoas para se manter no poder. Tá aí, o Estadão, viés de esquerda, diz: 11,8 bilhões, Lula se torna presidente que mais liberou emendas parlamentares em um único mês. Por quê? Porque o governo está fraco, ele precisa pagar os parlamentares, ele precisa pagar todo mundo que está em volta para se tentar sustentar no poder. Na hora que esse dinheiro parar de circular, que em breve vai acontecer porque o Brasil vai quebrar, ele vai cair junto. E o que é pior, nós, pequenos empresários, nós que somos do povo do dia a dia, vamos estar pior que a Argentina. O nosso nível de pobreza vai aumentar demais. E os memes circulam soltos. Tá lá, está decidido. Vamos taxar as blusinhas da Shein e gastar dinheiro com influências que apoiam o governo. É isso aí, é o que o governo faz. Pergunta a você, tinha lá 16 bilhões da Lei Rouanet. Por que o governo não encerrou isso aí? 16 bilhões. É dinheiro que não acaba mais. Se o déficit que estão dizendo aí, que o governo diz que é 70, 16 bilhões é mais do que 20% de todo o déficit. Ora, por que não cortou isso? Não, porque o governo vive de propaganda, o governo vive de ilusão, o governo empurra com a barriga, o governo está criando dívida. E no final, quem vai pagar somos nós. Então você, empresário, cidadão, brasileiro, começa a prestar atenção nessas coisas. Faça seu investimento com muita cautela, com muito cuidado. Trate a sua empresa com muito carinho. Comece a fiscalizar os seus custos. Elabore o seu plano de negócio. Reveja ele. Mantenha o seu negócio estruturado. Mantenha a sua equipe em mãos, porque na frente teremos muitas turbulências. Procure um profissional adequado que possa lhe orientar. Consulte pessoas. Converse com amigos. Faça network, especialmente quem está no mesmo ramo de atuação de você. Procure entender o que as outras empresas estão fazendo através dos seus acertos, através dos seus erros. Olhe para o seu umbigo, veja o que dentro da sua empresa pode ser melhorado. Você precisa aumentar a sua eficiência, porque a situação brasileira vai piorar e muitos vão quebrar. Então, se você gosta desse tipo de informação, dá um curte aí para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele e ajude a gente aqui no canal. Se você quiser, se inscreve que eu vou ficar muito grato com isso. Querendo também dar uma sugestão, fazer algum comentário ou uma análise qualquer, pode colocar aí embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.